Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, meu cumprimento. Na situação particularmente difícil em que Vossa Excelência se encontra nesta Comissão, o Sr. Ministro das Finanças deixou desamparado nesta Comissão. Estes sucessivos adiamentos não serão certamente alheios ao facto de ser o primeiro grande momento de explicação em sede de comissão, onde o debate é muito mais detalhado, onde o debate pode ser muito mais circunstanciado do que necessariamente um debate em plenário, ainda que em comissão permanente. É por isso que se valoriza o trabalho em comissão, é por isso que se valoriza o trabalho em particular nesta Comissão de Orçamento e Finanças, é por isso que nós temos um espaço de discussão, de números de execução orçamental, com Vossa Excelência, previsto várias vezes por ano, mas também temos as audições regulares do Ministro das Finanças. Ficou desamparado e é Vossa Excelência que vai ter que nos apresentar aqui explicações sobre este falhanço monumental na vossa receita e na vossa execução do memorando quanto à principal variável objetivo que traçaram, que era a variável do déficit das contas públicas. Já aqui foi dito, é particularmente grave e é até em certo sentido, e eu tenho que dizer isto, independentemente das discussões que possamos fazer a seguir, mas eu tenho que dizer isto, é, num certo sentido, uma visão um pouco distorcida da democracia parlamentar, esta que leva a cancelar uma vinda de manhã ao Parlamento e ostensivamente marcar para a tarde do mesmo dia uma conferência de imprensa, onde obviamente o escrutínio parlamentar, esse já se foi, sobre as tais medidas que aí vêm do ponto de vista orçamental. Isto é uma visão distorcida e inaceitável da democracia parlamentar. Mas, Sr. Secretário de Estado, portanto, normalmente é isso que acontece aos Secretários de Estado, cá estão para, digamos, segurar as pontas e, portanto, Sr. Secretário de Estado, explique-nos lá, afinal, qual é o déficit que podemos perspectivar para 2012. Sr. Secretário de Estado, agora parece que já são 6,2% o déficit efetivo para 2012. Nós já ouvimos vários números. Andou ali na ordem dos 6%, houve até um documento do IGCP que apontava para um número na ordem dos 6,6%. Já ouvimos falar em 6,1%. Agora parece que Vossa Excelência nos aponta para um número na ordem dos 6,2%. Os dados, eu estou a usar a palavra se não se importa, portanto, relativamente aos dados que aqui nos apresenta e à trajetória de correção desse desvio para aquilo que é um objetivo já revisto em alta em relação ao objetivo inicial, afinal, quais são então as perspectivas de Vossa Excelência, constantes no reporte de déficits excessivos, mas que são do Governo, obviamente, não são nada do INE, são do Governo aquelas que são incluídas nessa matéria. Qual é a perspectiva para o déficit de 2012? E como é que lá chegamos? Ou seja, é certo que há medidas de consolidação orçamental que não se reproduzirão para 2013, já sabemos, mas que ainda terão efeitos no segundo semestre e que, portanto, nos podem fazer uma parte da trajetória de consolidação adicional em relação aos dados do primeiro semestre da execução orçamental, mas, nomeadamente a questão do corte de subsídios, que decidido mal pelo Governo, mas é verdade que a receita fiscal se degradou severamente no mês de agosto, e em particular a importante receita relativa à cobrança de IVA, em que a segunda entrega trimestral era precisamente, caía no mês de agosto, e ela caiu outra vez, ela caiu no mês de agosto a receita bruta. Houve também uma recuperação, uma estabilização devido ao atraso durante meses dos reembolsos de IRS. Portanto, temos agora um retrato mais fiel da situação de IRS e a UTAU indica-nos que já não é provável que o Governo atinja a receita de IRS orçamentada. E os dados que nós temos dos indicadores de confiança e de atividade económica de setembro, publicados, esses sim, pelo INE e da responsabilidade do INE, os dados de setembro, que no fundo já têm em conta, obviamente, a reação dos consumidores, nomeadamente, às desgraçadas declarações do início do mês do Primeiro-Ministro, esses dados afundaram os indicadores de confiança e de atividade económica que vinham numa recuperação muito lenta nos meses anteriores, eles afundaram em setembro. E, portanto, temos as maiores dúvidas, mas gostávamos de ouvir a sua explicação. Agora, como é que chegamos então aos 5%? O que é que são aquelas outras medidas de 0,2% do PIB? O que é esta poupança do CREN, Sr. Secretário de Estado, é uma visão errada da utilização do CREN e vai custar muito caro ao país. Dizer que é positivo para alguma consolidação poupar 0,3 do PIB com o CREN significa muito menos dinheiro injetado na economia e no apoio ao investimento. É um erro do ponto de vista orçamental a estratégia que tiveram de parar o CREN para ter aquela poupança, como ali chamou, de 0,3 do PIB no CREN.
E depois também queria questioná-lo sobre o estado dessa negociação, nomeadamente com as autoridades estatísticas internacionais, europeias, relativamente a essa medida de antecipação de receitas da futura privatização, parece-nos que acontecerá da ANA, através desta operação de concessão que agora arranjaram de um conjunto de ativos relacionados com a gestão dos aeroportos para obter esta receita extraordinária, mais esta receita extraordinária de 0,7% do PIB. Já têm, neste momento, a convicção profunda de que vão realmente poder registar esta receita em 2012 do ponto de vista do déficit. Gostávamos de ter a sua explicação e que tipo de operação estão a montar para antecipar receitas da privatização desta entidade pública. Sr. Secretário de Estado, e depois temos necessariamente de colocar esta questão, e nós estamos aqui a pedir-lhe... Era mais do que legítimo que lhe pedíssemos que explicasse que medidas estão a adotar do ponto de vista da consolidação orçamental prevista para o próximo ano, porque, ao fim e ao cabo, Vossa Excelência é membro do Governo com a responsabilidade do orçamento. Mas, já sabendo que Vossa Excelência diz que, bom, na sua hierarquia não pode referir-se a essas medidas, não se referir a essas medidas, em qualquer caso, vamos lá falar dos montantes de consolidação. O Sr. Ministro das Finanças falou-nos, numa conferência de imprensa há umas semanas atrás, de 4,9 mil milhões de euros de medidas de austeridade. E que essas medidas seriam necessárias para chegar ao objetivo revisto em alta, em que tiveram que aceitar, indicado por Bruxelas, 4,5% do PIB. Ora bem, mas partindo de um valor na ordem dos 6% do PIB, os valores necessários, ou de 6,2% neste caso, o valor necessário para atingir 4,5% do PIB, diretamente andaria na ordem dos 3 mil milhões de euros. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é de um adicional de quase 2 mil milhões de euros para compensar o efeito recessivo das políticas do Governo, ou este adicional de 2 mil milhões de euros corresponde ao necessário para compensar o facto de agora não haver corte dos subsídios de funcionários públicos e pensionistas. Ou seja, dito de outra forma, Sr. Secretário de Estado, como na altura da conferência de imprensa do Sr. Ministro das Finanças estava anunciada a tal medida sobre a TSU, que manteria o corte dos subsídios, e, entretanto, recuaram nessa medida. Vossa Excelência poderá eventualmente prestar mais algum esclarecimento sobre essa matéria, em termos gerais, porque já sabemos que não quer falar de medidas em concreto, mas a minha pergunta muito concreta é, quando falou o Sr. Ministro das Finanças em cerca de 5 mil milhões de euros de medidas de austeridade, estão aqui incluídos os 2 mil milhões de euros necessários para compensar a anulação do corte de subsídios por eles terem revelado inconstitucionais? Ou nós teremos que esperar pelo menos mais 2 mil milhões de euros de austeridade para lá dos 5 mil milhões que o Sr. Ministro das Finanças indicou relativamente à trajetória de consolidação? Isto tem tudo a ver com o exercício orçamental de 2012, porque tem a ver com o ponto de partida. O Secretário de Estado, esclarecendo o ponto de partida da execução para 2013 e sabendo que esta medida que fez parte da execução orçamental de 2012 e não pode perdurar, que é o corte de subsídios, tem a obrigação de ao menos nos explicar se podemos clarificar que os 5 mil milhões de euros já incluem o necessário em austeridade na ótica do Governo para compensar a anulação do corte de subsídios, ou se ainda aí vem outra dose para além dos 5 mil milhões de euros para o efeito. E... relativamente ao falhanço da consolidação, já falámos. Preocupação com a questão da lei de compromissos, Sr. Secretário de Estado. Continua a tragédia. Entidades a afirmarem publicamente que não cumprem a lei. A Associação Nacional de Municípios em desagregação, como nunca tínhamos visto, face a uma lei incompetente e inaplicável. As refeições das crianças por poder servir no estrito cumprimento da lei, como muitos autarcas dizem que não o fazem, e dizem-no publicamente, como sabe. Relatos de autarquias que não conseguem fazer concursos para comprar sacos para o lixo, para poder colocar nas cidades. Isto tudo tem acontecido. E termino, Sr. Presidente, com uma pergunta concreta, muito concreta, aliás duas, sobre a execução orçamental. Execução de agosto indica-nos que os senhores só executaram 2 milhões de euros dos 230 milhões de euros previstos para o plano de emergência social e para o apoio aos consumidores de eletricidade e gás. 2 de 230 milhões de euros. Ora, as transferências orçamentais para os subsetores normalmente são feitas por duodécimos. O que é que aconteceu aqui? Houve uma cativação da execução destes planos, do plano de emergência e do plano de apoio aos consumidores mais pobres no aumento do gás e eletricidade. É essa a justificação para os dados indicados na execução? Porque a ação social do lado da despesa também não está a executar esses planos, porque ela está a cair. Cativaram esses planos, Sr. Secretário de Estado. Tem que nos prestar esse esclarecimento, por favor. E uma consideração final ainda sobre a execução orçamental. Qual é a sua estimativa de receita perdida, necessariamente, e que estaria na execução orçamental, se o despacho do seu colega dos assuntos fiscais tivesse sido outro, relativamente à tributação em sede das SGPS, nomeadamente, dos dividendos distribuídos em situações de grupos económicos em cadeia.
Afinal, a Inspeção-Geral de Finanças indica-nos que a solução de créditos fiscais era legal. O Sr. Secretário de Estado tinha dito que não. Esta solução que o Governo implementou não deu lugar à tributação nesta matéria. Quais são os dados de tributação efetiva das SGPS quanto à distribuição de dividendos e qual é a sua estimativa, uma vez que estaríamos a falar em 2008 lucros de 9.635 milhões de euros, qual é a comparação entre a receita que efetivamente arrecadaram da distribuição de dividendos SGPS e a que poderia ter sido arrecadada se o sistema de créditos fiscais, defendido pelo PS, defendido pela Inspeção-Geral de Finanças, tivesse sido adotado e não aquela solução amiga da amnistia fiscal adotada pelo Estado de Estados Assuntos Fiscais. Muito obrigado.